Meus irmãos, só um pouquinho. Bom dia. Vamos abrir a palavra de Deus e já eu explico para vocês aí a nossa projeção, tá? Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios 4 e nós vamos ler juntos novamente do verso 30 até o capítulo 5, verso 2. Efésios 4, 30 até o 5, 2. Nessa quinta palestra, nós vamos continuar o mesmo tema de ontem, aprendendo a dar e a receber perdão. Então você coloca o mesmo título e acrescenta entre parênteses parte 2, tá? Então o que está projetado aqui é o que a gente já falou ontem, a gente vai só revisar para a gente entrar na parte de hoje, que ainda eu vou avisar quando a gente entrar, né? Eu acho que vai dar para você perceber, mas para ficar bem claro eu vou avisar. Mas é a parte 2. Nós estamos continuando o tema aprendendo a dar e a receber perdão. Leiamos juntos Efésios 4, 30 a 5, verso 2. Vamos lá? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Amém. Eu quero começar, irmãos, trazendo uma observação sobre esse texto que a gente tem, sobre o qual nós temos nos debruçado. É muito interessante como a palavra de Deus é inesgotável, e cada vez que você olha para ela tem um novo detalhe. Nós usamos muito essa expressão, e não entristeçais o Espírito de Deus, para nos referir a quando é que nós entristecemos o Espírito de Deus? Quando nós pecamos contra o Senhor. Nós entristecemos o seu Santo Espírito. Os eleitos, ainda que não possam cair do estado da graça, nem total nem finalmente, podem cair por algum tempo em alguns pecados, permanecer neles, podem escandalizar outros, ferir suas próprias consciências, entristecer o seu Santo Espírito e também atrair sobre esses juízos temporais. A nossa confissão de fé fala isso. Mas isso é o que a Escritura também demonstra. Mas eu queria chamar a sua atenção para um ponto interessante do texto, que embora todo pecado entristeça o Espírito Santo, é significativo que Paulo tenha colocado essa proibição, é uma proibição, né? Não devemos entristecer o Espírito, entre dois versículos que falam dos pecados que nós cometemos em nossos relacionamentos. Então Paulo tem em mente, primariamente, aquilo que fazemos uns contra os outros. Isso entristece o Espírito Santo, possivelmente mais do que qualquer outra coisa no que diz respeito à nossa relação com o Senhor. Senhor, obviamente você vai dizer, não, mas o nosso amor a Deus está em primeiro lugar. Mas quando por amor a Deus você divide, se separa do outro, por amor a Deus, aí você não entristece o Espírito Santo. Mas aqueles que são da igreja do Senhor, crentes genuínos, verdadeiros e que caminham juntos, eles devem caminhar em harmonia. Observe que antes de dizer não entristeçais o Espírito Santo, ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, não é? E sim a que for boa, para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E aí, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E logo em seguida, longe de vós, toda amargura, cólera. Quando você acumula essas coisas, você entristece o Espírito de Deus. Então, a primeira aplicação desse texto, não entristeçais o Espírito de Deus, está ligada à nossa relação uns com os outros. E aqui, de novo, nós estamos entrando naquele mesmo raciocínio do capítulo 4, né? Antes de Paulo falar da santidade pessoal, ele fala das virtudes relacionais.
mostrando a prioridade que deve ter o relacionamento de uns com os outros. Depois do nosso relacionamento com Deus, é o relacionamento com o seu povo que de fato deve ocupar prioridade na nossa vida. Ontem nós começamos a definir perdão, nós falamos sobre o que não é o perdão e o que é o perdão. Nós tratamos de algumas desculpas, né, para não perdoar. Nós vimos aí, elas estão, pelo menos duas estão aí. Alguns dizem, olha, eu não posso perdoar porque isso é grande demais, nós já respondemos isso. Então, se é grande demais, você tem mais razão nisso para perdoar, porque se é grande a mágoa, isso vai trazer mais sofrimento para você e para os outros. Outros dizem, o tempo vai curar a ferida, mas sabemos que o tempo por si só não cura nada. Deus pode usar o tempo para curar, mas quem cura é Ele. Posso até dizer, olha, você tem que dar tempo quando depois de ter declarado perdão, as coisas ainda fervilham no meu coração. Então você tem que ter paciência, mas o tempo em si não cura a ferida. Uma terceira desculpa que nós vimos foi, eu vou perdoar quando a pessoa disser que está arrependida, quando ela pedir realmente perdão. Mas nós vimos que é o contrário. Eu vou perdoar quando a pessoa disser que está arrependida. Então isso quer dizer que até que aconteça, você vai guardar o rancor consigo, né? De novo, guardando veneno na sua alma. Quarta desculpa, não posso perdoar porque eu não consigo esquecer o que a pessoa me fez. Só que é o contrário. Você não vai conseguir esquecer se você não perdoar, certo? E por último, se eu perdoar, a pessoa vai fazer de novo. Você não é responsável pelo que ela vai fazer. Você é responsável pelo que você deve fazer. E, além de tudo, essa possibilidade muito concreta de outra ofensa acontecer deveria ser um enorme motivo para você se livrar da primeira mágoa, porque se acontecer de novo, você vai sofrer duplamente e você vai reagir pecaminosamente de maneira dupla, ok? Depois disso, nós falamos exatamente sobre o que é perdoar, compreendendo o perdão bíblico, né? E nós vimos que o que não significa esquecer a ofensa, não significa negar a dor ou o pecado, você pode sofrer a dor daquela situação, não significa, em terceiro lugar, como nós vimos, fazer concessões, e também não significa que você tem que tirar a responsabilidade daquele que causou o dano, e não significa que você tem que se expor a novas ofensas. Às vezes, quando o relacionamento se torna abusivo, é importante você refletir sobre se você não deve se afastar. Mas isso é diferente de não perdoar, ok? Você se afasta com uma motivação virtuosa e não pecaminosa. Depois nós vimos o que o perdão significa, né? Nós vimos que perdão é um comprometimento por parte do ofendido de perdoar graciosamente, o arrependido de obrigação moral, e assim ficar reconciliado com aquela pessoa, mesmo que todas as consequências não sejam necessariamente eliminadas. Ou seja, você pode sofrer os danos de algo de uma ofensa feita, né? Vou dar um exemplo. Alguém pode lhe machucar e deixar uma cicatriz, ou deixar uma legião, você perdoa e vai continuar com a legião, não tem o que fazer, né? Só para citar um exemplo aqui, bem rápido e bem fácil você entender. Vimos então que perdão é o cancelamento de uma dívida, que perdoar se constitui uma promessa, então observe que vai além de sentimentos, né? O ato de perdoar constitui uma promessa, você promete que não fará uso da dívida como instrumento de manipulação emocional, você não vai falar da ofensa para outros, difamando o outro, e não vai ficar remoendo, né? Vimos ainda que perdoar é dispor-se à reconciliação, ainda que nem sempre ela aconteça, porque às vezes você tomou uma iniciativa, mas a pessoa, por exemplo, pode não querer acordo, né? Então esse é o ponto. Perdoar é um evento e também um processo. Pois bem, agora nós começamos a segunda parte, aprendendo a dar e a receber perdão, e nós vamos falar sobre os passos para conceder perdão, né? Então, o terceiro grande ponto é concedendo o perdão, e você deve abrir aí em Lucas, capítulo 17, em Mateus, capítulo 18 e em Marcos, capítulo 11. Meus irmãos,
Olha o que diz a palavra de Deus em Lucas 17, primeiramente. Vamos lá, o que é que diz lá? Lucas 17, verso 3, e verso 3 e verso 4. Vamos lá? Juntos? Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, e se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Jesus usa 7, lá em Mateus 18 fala 70 vezes 7, porque ele quer mostrar para Pedro que é mais, mas aqui ele está apenas usando a expressão idiomática hebraica de maneira mais simples. O que ele está dizendo é toda vez que ele for ter contigo. Irmãos, na convivência como igreja, nós vamos pecar continuamente uns contra os outros. E vamos pecar mais de uma vez. Então a gente tem que continuamente. Quem é casado sabe disso. Você passar 10, 20, 30 anos, você tem que praticar esse perdão diário. Não estamos aqui falando daquelas situações, e nem sequer daquelas situações em que você tem que dizer à igreja coisas desse tipo, mas das feridas que fazemos continuamente. Então ele está dizendo, toda vez que ele for, perdoa-lhe. Agora, eu quero que você abra comigo em Marcos 11. Mateus 18 é só para a gente deixar marcado, a gente vai recorrer no tempo apropriado, mas especialmente esses dois textos vão ser importantes para a gente entender sobre sobre conceder e receber perdão. Marcos capítulo 11, versículo 25. Vamos ler juntos? E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Irmãos, aqui nós temos uma orientação litúrgica. Olha como a Bíblia é prática. A orientação aqui é litúrgica. Não só quando a gente está no culto, mas quando a gente está no nosso momento devocional com Deus, nós temos que ter uma liturgia. E Jesus está ensinando a liturgia da sua vida de oração. Quantos aqui, quando tiram o tempo que tiram para orar, pedem perdão pelos seus pecados? Quantos? Levanta a mão. Eu espero que seja todo mundo, não é? Às vezes a gente já quer começar logo pedindo perdão, que é para Deus ouvir e não ter problema. Só que a liturgia da oração, ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo, é esta. Quando você estiver orando, você precisa fazer um exercício todas as vezes. Você precisa fazer uma autoavaliação e checar. Tem alguém com quem eu esteja magoado? Tem alguém a quem eu deveria e não declarei perdão? É Jesus que está dizendo. Ou tem alguém que eu não perdoei, estou magoado, talvez você não tenha oportunidade para declarar perdão naquele momento, mas Jesus disse, naquele momento você tem que decidir perdoar. E você tem que dizer isso para Deus. Senhor, eu estou magoado com fulano ou cicrana, mas eu quero aqui diante do Senhor perdoar. E quando você perdoa, você se compromete àquelas 3 coisas que a gente falou. Certo? Então, nesse sentido, é o Senhor Jesus quem ordena. É por isso que no culto, irmãos, prestem atenção no culto. O culto é didático. O culto nos ensina o evangelho o tempo todo. E às vezes a gente chega tão no automático da igreja que a gente nem presta atenção. No próximo culto dominical, preste atenção em cada leitura, na conexão da leitura com o cântico, na conexão do cântico com a oração de quem ora, preste atenção. Você vai ver que todo culto solene existe um momento que a gente chama de confissão, outros colocam contrição, nós usamos uma frase mais homilética, suplicando a misericórdia do rei.
Porque não é possível você continuar na presença de Deus, buscando a Deus, seja louvando, seja pedindo, sem que você peça a Ele perdão. Só que Jesus diz que eu tenho que fazer alguma coisa a mais. Não é só pedir perdão e dizer, ah, Senhor, eu sou um miserável pecador, mas aquele miserável pecador não perdoa não, Senhor. Então Jesus está dizendo que você deve pedir. E esses dois textos, eles vão nos mostrar dois contextos diferentes para o perdão, duas dimensões, dois aspectos diferentes no perdão que a gente vai já trazer aqui. Você fique com ele aí por enquanto. Então, quais são os passos que nós devemos dar para conceder perdão? Primeiro, quando o ofensor não vem por conta própria, é necessária a confrontação em amor. É o que o Senhor diz em Lucas 17, que acabamos de ler, e Mateus 18. Acautelai-vos. É interessante essa palavra, nós temos que aprender a ler mastigando cada palavra. Jesus diz, olha, cuidado, é isso que ele está dizendo. Presta atenção. Presta atenção, cuidado. Se o teu irmão pecar, se você observar, o Senhor Jesus tinha acabado de falar sobre os tropeços. Ele tinha acabado de falar sobre os tropeços. Ele tinha falado, observe, que é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado do que fazer tropeçar a um destes pequeninos, falando aqui, sobretudo, dos novos na fé, aqueles que principalmente podem ser contaminados com esse pecado. E aí é nesse contexto que Jesus diz, olha, acautelai-vos. Para evitar que haja tropeços ou para tratar de tropeços, se o teu irmão pecar contra ti, você tem que ir lá, repreendê-lo, repreende-o. Irmãos, é um mandamento. Não é uma opção. Você tem um dever de repreender o irmão. Ok? Se aquilo foi uma ofensa para você, você vai lá. Então, às vezes ele não vem. Aí você fica magoado, não entendeu o que ele falou ou o que ela falou. E, às vezes, até a pessoa nem tinha a intenção de lhe ofender, ou o sentido das palavras não era o que você entendeu, o que ela pretendia. Muitas vezes, uma palavra, dependendo do estado de ânimo que a gente está, não é? Dependendo da situação em que nós estamos, elas podem soar ofensivas quando a pessoa não tinha, de fato, o desejo e nem estava falando com nenhum tipo de sentimento ruim. A gente que entendeu assim. Mas como é que a gente vai saber? A gente tem que pedir explicações. E aí a gente precisa confrontar o irmão. Ok? Então, é necessária a confrontação em amor. Olha, aquilo que você falou me fez me sentir mal. Confronte a pessoa. Agora, deixa eu dar algumas dicas que não estão aí. Quando você for confrontar alguém, quando você for relatar para alguém o que você presenciou, que trouxe, e sobretudo contra você, que trouxe um incômodo, primeiro, preste bem atenção, concentre-se em suas observações e não em suas conclusões. Concentre-se em suas observações e não em suas conclusões. Estamos nesse primeiro ponto, aí é um subponto que não está aí. Qual é a diferença? O marido falou de um jeito para a mulher que ela se sentiu ofendida. Ela tem duas formas de chegar para ele. Uma delas é, olha, você gritou comigo. Você aumentou a voz. E você fechou a cara quando falou aquilo. E isso me fez me sentir mal. O que você pretendia? O que você quis dizer? Existe algo que está te incomodando? Você se concentrou nas observações. Você observou que ele falou mais alto. Você observou que ele fechou a cara.
Mas pode ser que a sua conclusão esteja errada do porquê ele fechou a cara ou aumentou a voz. Pode ser que ele tenha feito careta porque estava com dor na coluna. Ok? Agora, se você diz assim, você me trata como um cachorro, você está indo para o juízo de valor. Ok? Você está falando com a sua mulher e ela não olha para você. Ou com o seu filho e ele não olha para você. Consente-se nas suas observações. Você não está olhando para mim. Olhe para mim. Por que você não está olhando para mim? Isso é o fato. Agora, você não liga para o que eu falo, né? Essa é a sua conclusão. Você está escondendo alguma coisa. Às vezes com o filho é até bom de perguntar. Entende? Mas eu acho que vocês já entenderam. Segundo, assuma a responsabilidade pelos seus sentimentos. Assuma a responsabilidade pelos seus sentimentos. Uma coisa é, você me ofendeu, você usou palavras ofensivas. Às vezes a palavra é ofensiva mesmo, né? Um palavrão, né? Uma palavra chula, ou mesmo uma coisa do tipo, sai daqui, cão, né? Alguma coisa desse tipo, é óbvio que é ofensiva. Mas tem certas palavras que elas não são em si ofensivas, mas soam para nós ofensivas. Então, você precisa, é melhor você dizer, eu me senti assim, do que você fez isso. Quando você falou, fale em discurso direto. Normalmente a gente interpreta, você disse que eu não falei isso. Você está colocando as palavras na minha boca. Eu falei isso aqui. Então, repita exatamente as palavras que o outro falou. Quando você falou aquilo, eu me senti ofendido. Quando você diz eu me senti ofendido, você está assumindo a responsabilidade pelo seu sentimento. Quando você diz assim, você só me faz raiva. Não, irmão, ninguém faz raiva para ninguém. Quem faz a raiva é a gente. Você até pode dizer, você falou de modo provocativo, mas eu posso atender a provocação ou não. Inclusive depende do momento que eu estou, não é não? Se tiver de TPM é uma reação, se não tiver é outra. Não é isso? Menos lá com seu patrão, que você não faz isso, né? Quando está lá no emprego. Né? Então, o ponto é esse. Aí eu gosto dessa frase de um autor chamado David Augsburger. Ele tem uma coleção que a gente não encontra mais. Importe-se, tem vários volumes, importe-se bastante para perdoar e não perdoar, importe-se bastante para ouvir, importe-se bastante para confrontar. E ele diz assim, use frases eu em vez de frases você. Isso está dentro desse segundo subponto aí. Assumir a responsabilidade. Eu me senti assim, não você me faz sentir assim. Conforme os seus valores é que você se sente. Porque certos momentos você se ofende com uma frase e com a mesma frase em certos momentos você fica chateado. Porque depende do que aconteceu antes. De como está o seu estado de espírito. Então, em vez de dizer, você me faz sentir assim, diz, eu me sinto assim toda vez que você fala isto. Agora você assumiu sua responsabilidade. É ok? Então, isto aqui é muito importante. Tá? Então, aí vem. Então, quando o ofensor vem, não vem por conta própria, é necessária a confrontação em amor. Agora, em segundo lugar, uma vez arrependido, declare o perdão. Não apenas perdoe, mas declare. Não tem gente que fica magoado, principalmente os tímidos, né? Você sabe que timidez é pecado, né? A gente já explicou isso. Então os tímidos, não, tudo bem. Que é isso, não tem que perdoar não, tem. Se te magoou, você tem que dizer, tá bom, irmão, eu perdoo. Você precisa declarar o perdão. Algumas pessoas costumam fugir da mágoa, dizendo que alguma coisa do tipo, não tem nada que perdoar não, esquece isso. Não. Claro, se você não ficou ofendido, realmente você tem que dizer, irmão, a menos que você, no seu coração, sente que pecou porque você tinha alguma intenção,
Mas aí você pergunta, mas isso não, eu não, para mim, porque tem gente que pede perdão por tudo, né? A gente chega na casa, pastor, perdoa a bagunça. Eu nem estava notando a bagunça, agora eu vou notar, né? Então, quando eu chegar na sua casa, diz assim, pastor, desculpa a bagunça, eu vou logo fazer assim, ó. Ok? Não tem jeito. Tá? Tem coisa que a gente pede, mas não é isso. A gente pede porque está com vergonha, porque é orgulhoso, né? Mas o ponto é que você precisa declarar o perdão. É preciso conscientizar a pessoa de que ela magoou você. Não fazer isso é ser hipócrita e tira dela a oportunidade de arrependimento. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o tornou em bem. Ok? Terceiro, promova a reconciliação, fazendo um acordo de paz. Irmãos, isso é necessário principalmente em relacionamentos contínuos, como é o caso de igreja, família. Pessoas com quem a gente vai sempre se ferir uns aos outros e ser feridos. Então, toda reconciliação você tem que fazer um acordo de paz. Só, olha, então vamos fazer o seguinte, evita essa palavra, não é? Da próxima vez, quando você for fazer algo, quando você for fazer isso, me comunique. No caso de pessoas que devem prestação de contas, né? Marido e mulher, mãe e filho, me comunique. Vou dar um exemplo aqui. O marido traiu a esposa e, obviamente, ele destruiu a confiança, mas ele se arrependeu e levantou-se, submeteu-se à disciplina. Ora, ele precisa, no acordo da reconciliação, se comprometer a certas coisas, como, por exemplo, algo que ele já devia ter feito há muito tempo, abrir a senha do seu celular. Se está em algum lugar que ele vai trabalhar, ligar para ela de tempos em tempos com videochamada, diz, olha, eu estou aqui em tal lugar. Ou seja, você tem que tomar algumas providências para que esse mal-entendido ou para que o pecado não aconteça de novo. Certo? Olha só que interessante, abra em Gênesis capítulo 31. Você deve fazer, isso aqui vale a pena anotar, você deve fazer uma coisa... tá aqui. Tá aí, então você já anotou. Mesmo que nem todos os detalhes tenham sido esclarecidos. Irmãos, principalmente quando a gente acumula um problema, cria uma confusão, aí vem um fato novo, aí vem o diabolos. Você sabe o que é diabolos? Não. A palavra diabolos, ele é o adversário, mas não é só o diabo que é diabolos. Tá? Deixa marcado aí em Gênesis, vamos lá para Tito. Capítulo 2, verso 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras. A palavra aí é diabolos. Porque a palavra diabo, ela é uma transliteração do grego diabolos. E diabolos vem do verbo grego diabalo, que significa acusar. Ok? Então, os diabolos, os diaboloi, que é o plural, eles gostam de incendiar, né? Levando fofoca daqui para lá. Aí depois, quando a coisa fica grande, né? Começa a contaminar a igreja. Aí o que é que se faz? O que é que acontece? Muitos detalhezinhos que nem são verdadeiros, não dá para esclarecer cada ponto. Foi muita coisa, deixou-se rolar muito tempo. O sol se pôs várias vezes sobre a ira. Então tem detalhezinho, eu acho que vocês já passaram essa experiência. Você vai resolver, terminou a conversa, se eu esqueci de perguntar aquele negócio lá, se ela não falou aquilo, ou se ela não fez porque disseram. Não dá, irmãos, não dá, porque o fofoqueiro ajudou a jogar gasolina. E é isso que, de certa maneira, acontece com Jacó. Jacó, ele é ordenado ao Senhor, pelo Senhor, a voltar para a sua terra, Canaã. Mas Deus não diz em nenhum momento que ele deve sair fugido.
E diz a Bíblia, no capítulo 31, verso 20, que Jacó logrou a Labão, o arameu, não dando a saber que fugia. Fugiu com tudo que pertencia, levantou-se, passou o Eufrates. Você sabe que a palavra logrou aí é furtou, a gente já viu isso no 7º mandamento, né? É enganar, furtar, é a mesma coisa para Deus. E antes disso, Jacó pegou aliado, porque quando a gente tem um conflito, a gente chama aliado, né? Chamou as mulheres dele lá para o campo, separado da família. Só vocês sabem, né? Vocês sabem como o pai de vocês mudou o salário 10 vezes, né? Ele dizia, salpicados e malhados são teu rebanho, ele separava antes. Se eram os lisos, ele separava antes. Mas Deus me ouviu. E Deus tirou o rebanho do pai de vocês. Elas que já estavam magoadas, e é isso que sempre acontece, né? Quer dizer, entre vocês não acontece, mas você já está magoado com a mesma pessoa, aí outra pessoa que já não simpatiza, você vai, é mesmo, olha, comigo também ela falou assim, ou ele disse isso, não sei o quê. E elas disseram, acaso para nós há algum lugar, alguma herança no meio do nosso pai? Ele nos considera como escravos, nos vendeu. Não, faz aí o que você achar melhor. E ele sai fugido. E aí Labão vai atrás e Deus em sonho fala a Labão, não fales a Jacó nem bem nem mal. Esse Deus é maravilhoso. O sujeito saiu escondido e Deus diz, não, tem uma promessa. Mas Deus também vai tratar o pecado dele. E aí quando Labão, só que quando ele sai, Raquel diz, bom, a minha herança ninguém vai ficar. Pegou os ídolos do lar, quem detinha os ídolos do lar naquela cultura tinha direito à herança. Então ela pega os ídolos do lar, e aqui há uma ironia também, humilhando os ídolos. Porque ela senta em cima do ídolo, supostamente estando menstruada. Menstruação era uma imundícia cerimonial. O ídolo é tão impotente que uma mulher menstruada senta em cima dele. Na verdade ela não estava, ela disse que estava para não achar. Veja, aí Labão diz, olha, por que você levou minhas filhas como cativas da espada, né? Aquelas frases de efeito que a gente usa em discussão, né? Você levou as minhas filhas como refém, sequestrou minhas filhas e levou. Eu não pude nem dar uma festa com tamboris. Você vai ver que os filhos de Labão já não olhavam com bons olhos. Labão já não, o rosto de Labão já, ele reparou, está tudo aí no capítulo 31. Então, pretérito imperfeito, os comentários dos filhos de Labão, que diziam, Jacó se apossou de tudo que era do nosso pai, e do que era do nosso pai juntou ele toda essa riqueza. Jacó, por sua vez, ouviu aquilo, reparou que o rosto de Labão já não era mais favorável como anteriormente, Labão quase não dava bom dia, fechava o rosto, aquelas coisas que vocês não passam, a gente não passa isso, mas isso acontecia naquela época, né? Rapaz, fulana passou hoje, não deu nem bom dia. Pode ser que a fulana tenha brigado com o marido, não é nada com você. Ou não cuspiu ainda, como disse o Natan, né? Então, veja, ele reparou, o que ele devia ter feito? Vai com ele. Não foi. Ele passou 20 anos sofrendo na mão de Labão sem falar nada. E aí quando Labão encontra, diz, olha, eu ia te despedir com festa, com tamboris. Ele fala isso daí. Você pode olhar no capítulo 31, no verso 27, verso 28. Você não me permitiu nem beijar minhas filhas, meus filhos, né? Que eram realmente. Você procedeu insensatamente. Mas não só isso. Agora que você partiu, verso 30, por que você furtou os meus deuses? Aí, olha o que Jacó diz, olha, eu tive medo. Eu calculei, ele vai me tomar a força. Agora não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica. Jacó sabia que Raquel tinha roubado? Não. Olha só quem tinha roubado. A mulher amada. Não foi a desprezada, foi a amada. Então, a delícia dos olhos dele. Quando o leitor está lendo, ele tem que ler passo a passo e entender a tensão. Tem uma tensão aqui. Labão está com um exército. E aí Jacó diz, pode verificar. Então o leitor não sabe o que vai acontecer. Ele diz, meu Deus, é logo a amada. E agora? E aí quando ele vai para lá e para cá, entra na tenda, Raquel tinha colocado em cima do camelo, né? Sentou em cima e disse, não se aborreça, meu senhor, porque eu estou com a regra das mulheres. Estou menstruada, não se importe de eu não levantar.
E como era uma imundície cerimonial, aí que ele não ia tocar mesmo. Ele nunca achou até hoje. Né? Aí, como ele não achou, aí agora é a vez de Jacó. Aí tudo aquilo que estava acumulado, né? Todo o podre que estava lá dentro, guardado, não é isso que acontece nas discussões? De anos. Aí ele diz: cadê? Cadê? Eu quero ver. Mostra aqui entre os nossos irmãos, mostra aqui. Olha ler o texto. 20 anos eu estive contigo. Você acha que ele falou assim? E nem o Joelson. 20 anos eu estive contigo. Não. Ele falou tipo Davi, né? O Davi quando está bem humorado, né? 20 anos, ou a Maísa, né? Se fosse a Maísa, 20 anos. Então, 20 anos eu estive contigo. Nunca roubei uma casa, uma cabra tua. De noite era consumido pela geada, de dia pelo sol escaldante. 20 vezes me mudaste o salário. Se não fosse Deus, agora ele teve coragem de encarar o sogro e dizer: se não fosse Deus, você tinha me despedido de mãos vazias. Porque você é assim. Como é que Labão resolve isso? Labão não pôde negar que fez tudo isso. Só tinha uma coisa que Labão era um bom negociador. Ele diz: olha, tudo bem, você falou aí, tá? Acabou? Tá bom, agora deixa eu falar. As filhas continuam sendo minhas filhas. Esses meninos aí são meus filhos, porque ele era patriarca. E tudo que você vê é meu, saiu de mim. Vamos por um acordo? Vamos ver o que eu posso fazer pelas minhas filhas, pelos meus filhos, que são os netos. Vamos fazer um acordo de paz. E aí eles fizeram um monte. Veja, é interessante. Pôs os pingos nos is, certo? Colocou tudo o que tinha que colocar. Depois fizeram um acordo de paz. E olha o acordo de paz. Ele disse, verso 6, Jacó, vem pois, 44, façamos aliança, eu e tu que sirva de testemunho entre mim e ti. Fizeram algo que era da cultura. Então Jacó tomou uma pedra, erigiu por coluna e disse a seus irmãos, ajuntai pedras, tomaram pedras, fizeram um montão. Ao lado do qual? Comeram. Esse ato de comer naquela cultura é um ato de comunhão. É por isso que nós celebramos a ceia do Senhor. Então, quando eles comem, eles vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma Maria Isabel, né, Toninho? Vamos fazer aqui um churrasco e vamos comer e vamos sentar e vamos fazer um acordo de paz. E o acordo é o seguinte, no verso 48 diz, Labão seja hoje este montão testemunha, por isso lhe chamou Galeede e Mispa, pois disse, vigia o Senhor entre mim e ti e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares, aqui é o acordo de paz. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres, além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Você vai prometer que não vai tomar nenhuma outra mulher e nem vai maltratar minhas filhas. E disse Labão ainda a Jacó, esse montão é testemunha. E seja o montão, no verso 52, a testemunha, e seja a coluna a testemunha de que para mal não passaria o montão para lá e tu não passarás o montão para cá. Um acordo de paz envolve estabelecer para si mesmo limites. Não anotou por quê? Eu posso esquecer. Um acordo de paz envolve estabelecer para si mesmo limites. Limites para que eu não vou mais fazer isto se isto traz ofensa. Ou talvez eu já sei o que significa, então eu não vou mais me ofender com você por causa disso. Tem que haver um acordo de paz. Nós não vamos ultrapassar os limites. Veja, para mal, não vamos fazer isso. E eles fazem uma aliança, eles comem um sacrifício, e eles juram pelo temor de Isaque, e então ele levanta, eles comem pão, comeram pão, passaram a noite na montanha, ofereceu Jacó um sacrifício na montanha. Irmãos, aqui nós temos uma refeição sacramental. Sabe o que é isso? Sabe como é que a gente faz isso? Quando a gente se une na ceia do Senhor.
É isso, houve um sacrifício a um culto. E parte do sacrifício foi comido, porque eles comiam parte do sacrifício. Aqui ele não fala holocausto, senão holocausto queima tudo. Mas é um sacrifício. E eles comem essa parte. Ceia do Senhor. Certo? E aí ele se levanta de madrugada, Labão, beija os filhos, a filha, os abençoa e volta para casa. Mas o mais tremendo é que quando Jacó segue o seu caminho, anjos de Deus vão encontrá-lo. E ele descobre que tem um exército acampado. Apesar do engano de Jacó, tem um exército acampado, pronto para defendê-lo. O exército dos anjos de Deus. É daí que vem o nome Maanaim. Maanaim é o plural de Maané, que significa acampamento. Quando a Bíblia fala que Deus alvorotou o acampamento dos egípcios, é a mesma palavra. E Maanaim, essa terminação Aim, o hebraico tem 3 gêneros. O gênero singular, o gênero plural e o gênero dual. É o plural de 2. O hebreu ele usa para olhos, ouvidos, uma terminação diferente do normal. Se fosse Maanim, seria acampamentos indistintamente. Mas Maanaim significa 2 acampamentos. O acampamento de Jacó e o acampamento de Deus. Esta é a ideia. Deus está ali. E essa é uma lição, querido. Presta atenção. Deus está sempre presente quando você tem uma discussão ou desavença com o seu próximo e com o seu irmão. Deus está ali, como juiz, sempre. Você precisa lembrar isso. Você está sempre na presença de Deus. Você precisa ter isso em mente. Agora, pergunta. O ídolo foi achado? Não. É aí que vem, então, essa nossa lição. Mesmo que nem todos os detalhes. Eu não sei mais, mas eu já prometi. Acabou. Fica com Deus o detalhe. Eu não sei todos os detalhes. Eu não vou correr atrás disso. Eu já esclareci o que era para esclarecer. Certo? Então, promova a reconciliação. Terceiro, comprometa-se na dependência de Deus, a não lançar mais a ofensa na conta do ofensor. Ou seja, você não vai mais remoer isso, você não vai mais lembrá-lo disso. Irmão, o teu coração vai lembrar, porque o teu coração e o meu coração é mau. Mas não dê eco ao coração. Certo? Então, não lance, mesmo que seu coração volte a lembrar. Lembre-se de que o fato de perdoar é um compromisso. E uma vez declarado o perdão, essa questão passa a ser uma luta contra o seu coração. Então, quando vem, normalmente a gente dá eco. A gente diz um é mesmo para o coração. Não. Senhor, eu já perdoei. Então, eu não vou aceitar isso. Traga à memória o texto bíblico. Perdoai-vos uns aos outros. Por isso que a gente tem que memorizar. Certo? Agora, existe um outro caso também, que é quando o ofensor não se arrepende. E é o que fazer? Bem, no caso de um irmão, e você não conseguiu tratar, siga o que Jesus ordena em Mateus 18, 15 a 17. Eu nem vou me demorar nisso, porque a gente já sabe. Siga. Ah, pastor, eu fui, mas... Não, pegue uma ou duas pessoas, pegue alguém para mediar a conversa. Ok? Segundo lugar, no caso dos de fora, porque a gente deve subentender que um de dentro, ele vai, em algum momento, nesse processo de Mateus 18, ele vai se tocar, não é possível. Se ele não se tocar, ele tem que ser tratado como gentil publicano, certo? Mas no caso dos de fora, você tem um relacionamento conflituoso com seu pai que não é crente, ou sua mãe, ou com sua família, ou com seu marido que não é crente, ou sua esposa, você ainda deve perdoar. Mas o seu perdão tem uma outra dinâmica. Esse é um ponto importante. Aqui o perdão tem uma outra dinâmica. E aqui eu sigo Timothy Lane e Paul Tripp, que escreveram um livro Relacionamentos, uma confusão que vale a pena. Eles argumentam, agora sim, nós vamos contar, lembra que eu falei?
Marcos 7 e Lucas 7, Lucas 17, desculpe, e Marcos 11, eles dizem o seguinte: o perdão possui uma dimensão vertical e uma dimensão horizontal. E conforme os autores, Marcos 11, 25, vamos ler de novo. Marcos 11, 25 diz: e quando orardes, não é? O que é que nós devemos fazer? E quando orardes, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Então, conforme os autores, Jesus nos ensina sobre a dimensão vertical do perdão, porque a sua declaração comunica que devemos perdoar sem exceção. Ela não nos ordena, naquele momento de oração, a ir confrontar o irmão. Ela diz que naquele momento nós devemos perdoar. Só que em Lucas 17, verso 3, nós somos ensinados que devemos perdoar a pessoa se ela se arrepender. Se ele se arrepender, perdoa. Os dois textos estão em contradição? Não, nós precisamos entender como eles se harmonizam. Então eles concluem o seguinte: os versículos, ambos eles, Lucas 17 e Marcos 11, eles falam de aspectos diferentes do perdão. Eu uso o termo dinâmica. Marcos 11, 25 fala sobre o perdão como atitude do coração diante de Deus. O contexto é adoração, eu estou orando a Deus. Então eu preciso no meu coração dizer: Senhor, eu perdoo aquela pessoa da sua dívida. É óbvio que se depois daquilo eu tenho uma oportunidade de confrontá-la até para ganhar o meu irmão, para que ele se arrependa, ok, mas às vezes eu não vou ter essa possibilidade. Então, independentemente se ele vai se arrepender ou não, eu devo, diante de Deus, declarar o perdão. Quando reflito o pecado de alguém e estou diante de Deus, eu sou chamado a assumir uma atitude de perdão diante da pessoa que pecou contra mim. E isso não é negociável. Eu não tenho direito de negar perdão e guardar rancor no meu coração. Quando eu executo esse perdão vertical, eu estou, pelo menos nesse sentido, me comprometendo a não guardar rancor, a não remoer mais a ofensa. Ok? Já Lucas 17,3, por outro lado, fala sobre o perdão como uma transação horizontal entre mim e o ofensor. Muitas vezes isso é chamado de reconciliação. Então, a ênfase de Lucas 17,3 é que, enquanto eu devo ter uma atitude de perdão diante de Deus, eu só posso conceder perdão, declarar para ela, se ela se arrepender e admitir seu pecado contra mim. Como é que a pessoa nem sabe se pecou ou nem admite, eu vou dizer: olha, eu te perdoo. De fato, eu posso fazer isso diante do Senhor Deus. Mesmo se ela nunca o fizer, mesmo que ela nunca se arrependa, eu sou chamado a manter a atitude de perdão em relação a ela. O aspecto vertical do perdão é incondicional, mas o aspecto horizontal depende da admissão da culpa e do pedido de perdão por parte do ofensor. Essas duas dimensões deixam claro o que o perdão significa. Deu para entender? Então é isso. Porque, veja, se a pessoa não quer nada, não quer acordo, eu já fiz o que eu deveria fazer. Né? Eu não tenho os instrumentos para seguir aquela dinâmica de Mateus 18. Então, agora, nesse momento, eu vou dizer: Senhor, eu, de minha parte, perdoo essa pessoa. E eu peço que o Senhor tenha misericórdia e eu vou prosseguir. Porque eu já fiz. Agora, veja, no contexto da igreja local, existe uma dinâmica que você precisa seguir, que é Mateus 18. Ok? Então, este é o ponto. Essas duas dimensões são importantes, porque aí você não mantém a mágoa no seu coração. Certo? Muito bem. Em terceiro lugar, ainda falando sobre a questão do perdão, o perdão não livra você do dever, está faltando um D aí, do dever de denunciar crimes, nem o impede de buscar seus direitos. Ok? Isso aqui é muito importante, irmãos, porque alguns, usando uma teologia errada do perdão, às vezes, por exemplo, a mulher está sofrendo abuso, violência em casa, sendo machucada. Não, mas perdoe seu marido, se submeta. Não. O Supremo Conselho até se pronunciou sobre isso. Você trata as coisas no âmbito da igreja, se ambos são membros, mas se há um crime, você tem que tratar também no âmbito da justiça. É óbvio que é importante que a igreja esteja envolvida, certo?
Então, existem casos, irmãos, dentro da igreja, eu estou falando da igreja de um modo geral, de abuso, de violência sexual, né? Às vezes perpetradas até pela liderança. E nós precisamos tratar isso com seriedade. Então, perdoar não é você simplesmente deixar passar o crime. E você tem que buscar aquilo que é direito. Você tem direito à proteção. Então, você tem que buscar proteção. Ok? Graças ao Senhor Deus, pela sua graça, e é só por isso, com temor e tremor, eu falo, nenhuma mulher que veio comigo que foi vítima de algum abuso, de alguma maneira não foi aconselhada a buscar seus direitos, mesmo sendo crente. Vá buscar seus direitos. Agora, existe, eu preciso repetir, violência feminina também existe. Tá? E então, às vezes a violência é mútua. Ainda assim, eu disse, você pode buscar seus direitos, mas preste atenção no que você fez. Ok? Então, nós precisamos entender isso. Então, os autores, eles dizem assim, a Bíblia, em momento nenhum, agora sim, lembre-se, quando você for buscar seus direitos, você vai buscar como um pacificador. Então, pode ser que na conciliação você tenha que abrir mão de alguma coisa, dizer, não precisa isso tudo, basta aquilo ali, certo? Então, por exemplo, uma criança está brincando depois do culto e joga uma pedra no carro de alguém. Bom, a gente precisa dizer que a igreja não pode ser responsabilizada, nem a junta diaconal, que eles não são vigia de estacionamento. Eles fazem o que podem. Mas se alguém presenciou e o pai sabe que o filho causou dano, ele precisa reparar, ele pede perdão, mas tem que reparar o dano também. Isso faz parte do processo de arrependimento. Não, que é isso, deixa. Não é assim. Tudo bem, irmão. Então, vamos fazer. Tá tudo tranquilo. Ok? Então, nesse processo, então, os autores dizem o seguinte, a Bíblia, em nenhum momento, ela diz, facilite para que os outros pequem contra você. Em vez disso, ela providencia um meio para você lidar com o pecado de forma redentora. Romanos 12:18 diz, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Paulo nos incentiva a buscarmos a paz, mas ele sabe que há limites para quem persegue alguém em amor. Quando você alcança esses limites, existem outras opções redentoras ao seu alcance, mas sempre opções redentoras. As suas tentativas de amar a pessoa repetidamente abusiva e que não mostra arrependimento, às vezes incluem confronto e possivelmente separação. Certas vezes será necessário pedir ajuda aos líderes da igreja. Agora deixa eu colocar um detalhe aqui, irmãos. Tem gente que vive relação abusiva. E não só mulher não, tá? Tem homem também. Já tratamos de casos assim. E só vai dizer quando o mundo desabou. Aí é complicado. Porque a gente vai saber depois. Então nós precisamos ter em mente isso. Certas vezes será necessário pedir ajuda, outras vezes caberá ao governo intervir em favor do ofendido. Usar o magistrado civil. Ok? Aí, por último, aprendendo a pedir perdão. Primeira coisa, desculpe não é um pedido de perdão. Pais, parem de ensinar seu filho, pede desculpa para ele. Não. Desculpa é o seguinte, né? Eu chego, por exemplo, e... Bom dia, Esther! Vamos supor que eu sou... Eu não fiz isso de propósito, tá? Estamos dramatizando. Eu apenas falo estilo Davi. E eu assustei. Não foi minha intenção. Então, irmão, desculpe. Eu tropeço em alguém sem querer, desculpe. Eu derrubei alguma coisa em você, desculpe. Foi sem querer. Harrison, pronto. Harrison, ele pede mais desculpa do que perdão, né? Que atrapalhado. Então, veja. Mas quando você faz algo que você sabe que você pecou, a palavra é perdão. Perdoe. Me perdoe porque eu fiz isso. Aí tem algumas coisas que nós vamos tratar bem rapidamente. Quando você vai pedir perdão, agora você já aprendeu a conceder perdão, agora dá perdão, né? Diga claramente o que você fez de errado. Isso é o que significa confissão. Eu pequei contra você. Deixa eu colocar uma coisa também. Tem gente que gosta muito, principalmente quando é orgulhoso.
Meu irmão, se eu pequei, perdão. Não, não tem se, não. Ou você pecou, ou você não pecou. Porque tem gente que não consegue reconhecer. Você tem que dizer claramente, olha, eu fui grosseiro com você, eu realmente aumentei minha voz, eu de fato fiquei irado, eu tratei você mal, eu provoquei a sua ira e por isso eu quero pedir perdão. Então seja objetivo, empregue termos simples e fatuais, não fale muito. Acho que Provérbios 10:19 diz que no muito falar não falta transgressão, mas o que modera seus lábios é prudente. Se não for isso, depois você me corrige aí, tá? Terceiro, não tente justificar seu pecado. Olha, me perdoe aí, é porque quando eu acordo, sabe, eu fico assim meio mal-humorado e é sempre... Não, mau humor é pecado, irmão. Você tem que engolir seu mau humor. Você tem que, depois disso, você precisa primeiro frear seu coração. Então, presta atenção, pais. Tem pais que ficam desculpando a falta de educação dos filhos. O seu filho pode agir de modo mal educado, ainda de colo. Alguém chega e dá bom dia, seu filho vira de costa no seu colo. Pastor, é porque quando ele está com fome ou com tá... Não, não, não. Leve-o e ensine-o a responder com bom dia. E se ele não sabe dizer bom dia, dar a mão. Não dê desculpa. Não tente justificar o pecado. Ok? Quarto, requeira o perdão da pessoa. Depois de você confessar, você tem que dizer, eu quero saber se você me perdoa. Que a pessoa diz, não, tudo bem. Diz, não, eu gostaria que você me perdoasse. Certo? Agora, não destrua boas palavras com atitudes erradas. Você tem que ter o momento certo e saber usar as palavras certas. Ok? Provérbios capítulo 25, verso 11. Olha o que diz lá. Provérbios 25, 11. Já estamos terminando. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Tem o tempo, irmão. Tem o modo. Então você tem que ter tempo e modo. Então, às vezes, você pede perdão. Quantas vezes numa discussão marido e mulher? Tá, me perdoe, tudo bem, me perdoe, né? Tudo bem. Mais uma vez, me perdoe. Não, isso não é arrependimento, não. Tá? Tá, tudo bem, tá perdoado, né? Então, veja, outro ponto importante, não acuse enquanto confessa. Olha, me perdoe porque eu agi assim, porque você, né, também. Eu me lembro que uma vez eu estava numa dinâmica de casais e eu falei, eu quero que você aponte pecados que você comete no relacionamento, que são mais comuns, atitudes e vícios que você tem. Aí cada um falou e chegou a vez de uma esposa que ela diz, pastor, eu vou chamar o marido de José, né? Muitas vezes eu fico assim irritada com o José, né? Porque o José irrita qualquer um, né, pastor? E aí ele. Entende? Então, você primeiro diga, olha, você me magoou. Se ele te magoou, a pessoa, você me magoou por isso. É uma coisa. Agora, você vai pedir perdão, você tem que se responsabilizar pelo que você fez. Não acuse enquanto confessa. Ok? Então aí eu quero concluir com essas palavras aqui. Esse aqui nós vamos deixar para a noite. Importantes, né? Seja para dar ou receber perdão, meus irmãos, nós precisamos trazer continuamente à memória quem? Jesus. Irmãos, na cruz Deus nos perdoou completamente. E quando Deus nos perdoa, Ele perdoa nossos pecados passados, presentes e os que ainda vamos cometer. E quando nós praticamos a confissão, eu já falei que isso é uma ação cerimonial para reconhecer nossa pecaminosidade, a graça de Deus e nos incitar à santificação. Você já imaginou Jesus, você pedindo, Senhor, eita, domingo que vem de novo. Hein? Perdão, e a gente se apropria. Perdão, e a gente se apropria. Mas em nenhum momento Jesus torce a boca. Em nenhum momento. Então, essa é a razão fundamental pela qual podemos perdoar nossos ofensores
incondicionalmente e continuamente, ainda mais quando são irmãos em Cristo. E essa daqui é uma frase nossa. Perdoar, eu já falei essa frase, é como esvaziar uma lixeira. Sabe como eu lembrei isso, vi essa frase? Porque é impressionante. Um dia eu me irritei com o fato de que acabei de esvaziar a lixeira, já tinha lixo. E aí eu pensei nisso. Perdoar é como esvaziar uma lixeira. Você sempre terá de fazê-lo de novo no outro dia. E os autores Lane e Tripp dizem o seguinte: o Pai Nosso nos ordena orar, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Logo após nos instruir a orar pelo pão nosso de cada dia. Praticar o perdão é algo que devemos fazer diariamente, assim como pedimos pela comida diária. A Bíblia é um livro sobre um Deus que perdoa, e aqueles que receberam perdão são chamados a serem pessoas que praticam o perdão. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos te pedir, ó Pai, aplica a tua palavra ao nosso coração. Dá-nos coragem, dá-nos humildade, dá-nos disposição para demonstrarmos o quanto amamos o Senhor e compreendemos o perdão que recebemos do Senhor todos os dias, por meio de Cristo, perdoando os nossos ofensores. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.